Senhores, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto um pouco diferente. Como assim um pouco diferente? Hoje eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu no Globo de Ouro. Tá, mas o que o Globo de Ouro tem a ver com MMA? A gente tá aqui pra ouvir notícias de MMA. Bom, foi uma pequena polêmica / confusão que aconteceu no momento do discurso de uma das minhas atrizes favoritas, que é a Meryl Streep. Eu acho que eu não preciso falar pra ninguém quem é Meryl Streep. Só de Oscar ela tem 3 e mais 19 indicações, tirando o prêmio BAFTA, tirando Emmy, Grammy, Globo de Ouro e todas essas coisas. Bom, acontece que no momento que ela estava fazendo o seu discurso, ela foi se voltar sobre a polêmica dos imigrantes nos Estados Unidos, agora com a gestão do Trump e tudo mais, esse tipo de situação, e ela disse que se não houvesse mais incentivo à arte, ao cinema e tudo mais, só existiria na TV futebol americano e MMA, que não é uma arte. Isso porque a sigla seria Mixed Martial Arts, né, de artes marciais. E isso foi o suficiente para muita gente se emputecer, tá, e criar uma certa polêmica dentro do meio ali, o pessoal ficar um pouco chateado com a Meryl Streep e tudo mais. Em conversa com alguns amigos, eles me explicaram que talvez ela não estivesse falando sobre isso exatamente, ela estivesse fazendo realmente uma crítica ao momento, né, que vive o cinema nos Estados Unidos, que está cheio de crise e falta incentivo de fato, enquanto algumas outras coisas como o próprio MMA cresce. Eu consigo entender essa crítica dela, acho que é muito válida, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de cinema, tá, gosto bastante, escrevo artigos para um site de um amigo meu sobre cinema também, por incrível que pareça, e eu gosto muito de arte. Para quem não sabe, agora tem muita gente nova entrando no site, eu sou formado em letras, escrevi um livro, estou escrevendo outro no momento, dou aula de literatura e tudo mais. Então eu julgo que posso conversar um pouquinho sobre isso. Mas vamos nos basear então se de fato Meryl Streep, eu espero que não, mas se de fato ela tivesse dito que Mixed Martial Arts não é uma arte, tá? Ou seja, a arte marcial não é uma arte. Pra gente falar disso, a gente tem que primeiro entender o que é arte. As pessoas normalmente têm um problema com essa concepção. Acham que arte é tudo aquilo que pode ser exposto no museu, por exemplo. Vamos com calma. A palavra arte vem do latim ars, que significa técnica. Ou seja, tudo aquilo que é fruto de um estudo específico, de um ensinamento e principalmente de uma técnica para sua formulação, vai ser categorizado como arte. Esse é o trabalho, por exemplo, dos artesãos, do cantor, do ator, do músico, do dançarino, que é um dos que eu julgo muito próximo do artista marcial, e do artista marcial. Porque todos eles transformam a sua técnica tanto em construção de alguma coisa, quanto em consciência corporal, movimento, expressão e tudo mais, em uma técnica. Você transforma o seu corpo para produzir um determinado resultado que vai expandir ao telespectador daquilo algo chamado catarse. A catarse é a transformação que o espectador tem em sentimento quando vê essa produção de técnica por alguém, certo? Isso de uma forma bem rasa, tá, pessoal, explicando. Ou seja, quando você assiste a um filme e você se emociona, você está sofrendo a catarse da técnica exercida pelo ator. Quando um poeta escreve um poema, ele não existe isso da inspiração. Logicamente que você pode ter uma inspiração de querer escrever alguma coisa, você pode ter uma ideia específica, mas a inspiração sentimental de escrever puramente sentimento não existe. Um poema é a técnica de saber utilizar as palavras certas, na cadência certa, com as rimas certas. Você atuar é a técnica de você conseguir transformar expressões, você não estar triste naquele momento, mas conseguir expressar uma tristeza e fazer se passar sim por aquilo, fazer recriar aquela realidade. Um pintor, ele tem a técnica de pegar um quadro em branco e conseguir expressar em tinta ali dentro alguma coisa para causar catarse. E um lutador, assim como um dançarino, consegue transformar o corpo dele num vínculo de movimentos e técnicas para recriar um tipo de arte. Por outros vieses epistemológicos, a gente sabe que a arte é aquilo que expressa a vida de um grupo, aquilo que ele carrega como identidade cultural também, seus costumes de certa forma. Então você trazer várias artes marciais de vários cantos do mundo que surgiram perante esse modo de vida deles, essa expressão, essa cultura, isso sim cria um aspecto de arte dentro daquilo. Então, no ponto de vista principalmente teórico, você já pode dizer sim que a arte marcial é uma forma de arte. Pô, mas MMA é uma coisa muito violenta, não tem nada de sublime no MMA. Pessoal, vamos desvincular arte de sublime, ok? Uma luta de Dominick Cruz contra Cody Garbrandt, por exemplo, que foi uma coisa extremamente técnica, uma coisa extremamente bonita para quem gosta de luta, não é mais forte ou violento, por exemplo, do que algumas passagens da Divina Comédia do Dante, do que um Caravaggio demonstrando Davi segurando a cabeça decepada de Golias, ou do que um filme como Irreversível, por exemplo, que é um filme bem aclamado, aliás. Então a arte não precisa ser bonita, tá, no seu resultado, ela precisa ser feita com uma técnica
muito boa que vai te dar algum tipo de catarse. Ok, mas eu não consigo ver essa beleza que você falou que tinha na luta do Cody contra o Dominick Cruz, por exemplo. Eu também não consigo, sinceramente, conceber todas as minúcias de uma obra pós-moderna de artes plásticas, por exemplo. Eu sou péssimo para conseguir compreender dança contemporânea também. Assim como todos os tipos de arte que a gente visualiza, por exemplo, é preciso um certo conhecimento prévio do que está acontecendo. Todos os movimentos do Cody Garbrandt naquela luta, por exemplo, contra o Dominick Cruz, eram exatamente, perfeitamente executados dentro do boxe, as esquivas, o jogo de perna, o jeito que eles se moviam, era quase que uma dança ali, reproduzida para saber quem conseguiria se mover melhor. Tá? A luta, o MMA, a arte marcial, nada mais é do que você comprovar frente a outro quem tem a técnica, novamente, melhor e que se sobressaia. Como eu disse no começo do vídeo, eu espero sinceramente que a vontade da Meryl Streep não fosse rebaixar alguma coisa ou o gosto de alguma pessoa, certo? Que você tem todos esses tipos de arte, todas essas técnicas, esses costumes representados, e cada observador, cada espectador vai escolher aquele que lhe causa catarse, aquele que lhe causa gosto de assistir. E eu acho que você menosprezar qualquer tipo de arte dessas seria você ser um tanto quanto bairrista com a sua. Eu, como escritor, acho que menosprezar algum outro tipo de arte é um pouco de bairrismo e um pouco de pedantismo. Eu acho que ela não precisa disso. Tá? Inclusive o Dana White respondeu, eu achei um pouco desnecessário, eu entendo o fato dele proteger o esporte, só que eu não acho que ele deveria generalizar as coisas dessa forma. Ele poderia ser um pouco mais polido do que preconceituoso. Por que alguém de 80 anos não poderia gostar de MMA, certo? Então acho que na verdade isso foi tudo uma grande confusão. Na verdade eu espero que ninguém tenha querido realmente falar o que disse e expor aí pra vocês um pouquinho de cultura agora sobre arte marcial, por que se chama arte marcial, tá bom? Pessoal, amanhã tem vídeo voltando ao nosso assunto do UFC, Bellator e tudo mais. Tá chegando lá aí mais pra frente luta de BJ Penn pra gente falar. Em fevereiro vai ter Fedor no Bellator, tá? Então a gente vai ter muita coisa pra conversar e amanhã tem vídeo sobre isso, beleza? Até mais, pessoal, tchau!